Olá pessoal, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em vitória. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Como base nós temos um texto aqui. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu vou ler em Isaías capítulo número 6 e versículo de número do 1 Isaías do 1 ao 8, diz assim: no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam com duas asas, cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a sua voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os seus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, o que nós podemos aprender aqui é que a experiência que Isaías teve, ela é semelhante ao processo pela qual nós possamos, ao responder o chamado divino para as nossas vidas. Amém? Isaías teve uma visão de Deus entre os versos 1 e 4, uma visão de si mesmo entre os versos 5 e 7, e uma visão do ministério a qual Deus lhe entregaria nas mãos. Amém? Pelo menos 5 estágios desse processo se aplicam a nós. Primeiro, o estágio da revelação de Deus. Isaías viu Deus no encontro pessoal, face a face, que modificou-o para sempre. Nós também precisamos, irmãos, viver a nossa vida particular, e individual com o Senhor. Embora nós vivemos na sociedade de Deus, na igreja, mas nós podemos também devemos ter esta experiência pessoal e face a face com Deus, que com certeza modificará a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo estágio é a conscientização a respeito da santidade de Deus. Isaías 3 e 4. Isaías contemplou a santidade de Deus. Por meio desse encontro, o Senhor se tornou mais que uma ideia abstrata. Isaías deu-se conta da personalidade aterradora de Deus e o seu poder. Isso faz com que nós possamos viver uma vida com Deus, mas aprender a reverenciá-lo como ele deve ser reverenciado. Amém? Porque Deus, no encontro que Isaías teve, ele teve uma consciência a respeito da santidade de Deus. Amém? O terceiro estágio é reconhecimento da sua pecaminosidade. Somos pecadores. Isaías viu uma vasta distância entre ele e Deus. Ele viu o infinito contraste que há entre ambos, e se quebranta diante de Deus. Amém? Nós também, queridos, para que possamos ter experiências com Deus, nós temos que saber uma distância. Somos mortais, somos pecadores. Há uma distância entre a premissa de que há em Deus e a premissa de que há em nós. Isaías contemplou isto no terceiro estágio, reconhecimento de que somos pecadores e que necessitamos de Deus, que sem eles nós não conseguiremos
alcançar o perdão tão necessário para que possamos vivê-la e aproximar-nos dele. O quarto estágio que Isaías viveu, ele foi a renovação da sua perspectiva, entre o verso 6 e o verso 7. Diz a Bíblia: o anjo toca o profeta, purificando-o e dando-lhe uma nova aparência. Ele está pronto para servir. Nós também podemos lembrar do encontro de Saulo de Tarso a caminho de Damasco, quando o Senhor, aleluia, mandou que Ananias, né? Hoje já não é um ato mais assim, muito de anjo. Deus estabeleceu isso a homem, tanto que lá na Bíblia Deus mandou que Ananias fosse à casa, numa rua lá, deu o endereço, e Ananias foi consagrar e preparar o apóstolo para o início de um ministério. Nós também temos que aprender isso, e passaremos por uma renovação, por um antepreparo. O anjo purificou, santificou, dando a ele uma nova aparência, aleluia, e ele estava pronto para servir a Deus, amém? Quinto estágio, a resposta de seu estilo de vida. Quando Deus chama, Isaías provavelmente se apresenta, né? E um chamado é marcado na vida de um homem pelo que ele frutifica. Isaías disse: eis-me aqui e envia-me a mim, aleluia. Então isso é importante que nós a entendamos, amém? E eu só quero repetir aqui os estágios. Primeiro estágio, a revelação de Deus. Segundo estágio, a conscientização a respeito da santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro estágio, o reconhecimento da sua pecaminosidade. Aleluia. O quarto estágio, a renovação e sua perspectiva. O quinto, a resposta em seu estilo de vida. Quando nós conhecemos a Jesus, a vida precisa mudar, o comportamento, as atitudes, o convívio precisa mudar quando nós, aleluia, respondemos ao chamado divino para a nossa vida. Portanto, que nós possamos aí aprender um pouquinho com este fato bíblico que está registrado no livro de Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8, e não é diferente conosco também, amém? Nós precisamos olhar para esse texto e fazer um aprendizado, trazer para as nossas vidas isto. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus abençoe você e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.